Olá, irmãos. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre a história da igreja, especialmente no que diz respeito à interpretação bíblica. Nós já vimos sobre a história de Alexandria e vamos continuar a partir da escola de Antioquia. Vamos tentar chegar aí até os reformadores. Esses estudos são importantes para que nós possamos defender ou conhecer melhor quais são os princípios de interpretação bíblica que nós devemos seguir hoje. Existem diversas maneiras de você interpretar o texto bíblico, como nós vimos, a escola de Alexandria adotou o método alegórico, e é importante que nós, a partir desse estudo histórico, nós possamos definir e conhecer quais são aqueles princípios de interpretação bíblica que se adequam, que são que mais se aproximam da verdade bíblica, que mais se aproximam da maneira correta de interpretar o texto bíblico. Então, esse estudo vale a pena para todo cristão que deseja se aprofundar no estudo da Bíblia, para aqueles que desejam pregar, que inclusive nós estamos falando também sobre a homilética, e é importante que nós olhemos para a história, para como os primeiros cristãos interpretaram as Escrituras. A escola de Antioquia, ela foi fundada por Luciano de Samosata. Ele fundou a escola em oposição ao método alegórico da escola de Alexandria, que já existia desde o ano 150. Então é importante lembrar disso, né? Que a escola de Antioquia, embora antes de Luciano já existissem pessoas que interpretavam o texto bíblico de uma forma literal, a escola em si ela não foi fundada ao mesmo tempo da escola de Alexandria. Demorou um certo tempo para a escola de Antioquia ela ser fundada. Então atribui-se a ele a uniformização dos textos gregos de sua época. Então, Luciano de Samosata, ele uniformizou, fez um trabalho de crítica textual, podemos dizer assim, atualizando um pouco o termo da época, um trabalho de juntar partes dos textos, que estavam traduzidos já para o grego, onde haviam certas divergências para umas cópias em relação a outras cópias, e aí surgiu um texto que nós conhecemos como texto bizantino, que serviu aí para a tradução de Bíblias, como por exemplo a Bíblia King James. Ele morreu martirizado por se recusar a comer carne sacrificada a deuses romanos. Então é um dos mártires também da igreja, além de ser um dos pais da igreja. Teodoro de Mopsueste, ele considerado um dos maiores intérpretes da escola de Antioquia. Também temos Deodoro de Tarso, que também é considerado um dos maiores intérpretes da escola de Antioquia. Ele defendeu o conceito de teoria, que o Antigo Testamento era histórico. Então, esse conceito de teoria, ele se fundamentava basicamente no seguinte: não é que o texto bíblico ele não tenha um sentido espiritual, um sentido mais profundo. Lembramos que os alegóricos, eles sempre olhavam para os textos, especialmente os textos do Antigo Testamento, alegorizando esses textos e tentando extrair significados ocultos, significados mais profundos. Deodoro de Tarso, ele não nega que esses textos eles possuem sentidos espirituais, possuem sentidos profundos, mas o conceito de teoria vai defender que mesmo onde há esse significado mais profundo, esse significado espiritual, e há esse significado, nós devemos olhar para o texto bíblico na sua naturalidade, na sua literalidade. Então, ele olhava para os textos com
com esse olhar de interpretação literal, para depois partir para o seu sentido mais profundo, o seu sentido espiritual. Isso é um método adequado para não não cometer os exageros que os alexandrinos cometeram, a irem direto à alegorização do texto. Então ele também considerava o Antigo Testamento como um texto histórico, então ele defendia os personagens, as histórias como conteúdo histórico e não como conteúdo alegórico, diferente dos alexandrinos, né, que interpretavam a história da criação, a história de Adão e Eva, tudo ali como alegoria. João Crisóstomo também, um dos nomes aí da escola de Antioquia, ele era arcebispo de Constantinopla, defendia os discursos expositivos e explicativos com aplicação prática. Tem mais de 600 homilias e sermões. Diferente do Deodoro de Tarso, né, que, segundo Justo Gonçalves, em sua obra da História da Igreja, ele fala que escreveu muito, né, Deodoro de Tarso teve muitas produções baseadas no seu conceito de teoria, mas que não foram preservados, lamentavelmente não foram preservados aquilo que ele escreveu. E, por último, Teodorito, né, defendia o estudo comentado dos livros bíblicos. Aqui nós temos uma citação do Roger Walson em seu livro História da Teologia Cristã. Abre aspas. Naturalmente, os teólogos e estudiosos bíblicos da Antioquia também reconheciam na alegoria uma maneira legítima de comunicar a verdade, mas procuraram não buscar significados espirituais, alegando que as histórias bíblicas não eram alegorias, a não ser quando havia um bom motivo para isso. Bom, aqui estão alguns pontos principais das características que a escola de Antioquia adotou para o seu método de interpretação bíblica. Primeiro, sensibilidade ao sentido literal do texto, ou seja, eles sempre davam preferência ao sentido natural, ao sentido literal do texto, antes de qualquer outro tipo de preferência. Estavam sempre sensíveis a encontrar o seu sentido natural, o seu sentido literal, que não quer dizer literalista. É importante dizer isso, pois, por exemplo, quando Jesus disse, eu sou a porta, ele não estava querendo dizer que era a porta, né? Então, tinha um sentido ali para aquilo que ele estava dizendo, tinha um significado ao ele utilizar a figura, a imagem da porta, que através dele os homens encontram a salvação, quem entrar por ele encontra a vida. Então, tinha um sentido figurado. Então, levar o texto em consideração ao seu sentido literal, ao seu sentido natural, encontrar no texto aquilo que o texto quer dizer, mesmo quando o texto está utilizando uma figura de linguagem. O segundo ponto se complementa a isso, né? O seu sentido natural, ou seja, obedecendo o seu gênero. Então, se o texto está falando em parábolas, eu interpreto o texto como uma parábola e busco encontrar o significado central daquela parábola. Por que aquela parábola foi contada? Se o texto é uma poesia, eu vou interpretar aquele texto como uma poesia. Se é como um cântico, eu vou interpretar como um cântico. Se é uma profecia, eu vou interpretar como uma profecia. Se é uma narrativa, eu vou interpretar como um relato histórico. Vou ler aquela narrativa e tentar entender o que está acontecendo naquela narrativa. Então, vou para o sentido natural. Isso é ser um intérprete literal das Escrituras, e foi isso que eles
desenvolveram. O texto quer dizer o que o seu autor quis dizer. Essa aqui é muito importante, porque às vezes nós temos, às vezes não, na maioria das vezes, na maior parte do texto bíblico, o texto é claro, o texto é simples e a gente quer sempre buscar, quer sempre espiritualizar o texto, quer sempre algo mais profundo, né? Como os alegóricos faziam. Recentemente alguém perguntou nas redes sociais, em uma das páginas que eu gerencio, o que João quis dizer quando ele escreveu lá em João, capítulo 11, versículo 35. Aí eu fui ler o texto, João 11, 35 diz o seguinte: Jesus chorou. E aí eu respondi para a pessoa: o texto quer dizer o que o seu autor quis dizer, que Jesus chorou. Então a gente sempre espera algo além, né? Algo espiritual no texto. Se você ler o contexto de João, capítulo 11, é o contexto da morte de Lázaro. Então Jesus era amigo de Lázaro. Então Jesus, como nós cremos que ele era plenamente homem, ele tinha uma amizade com Lázaro, a partir do momento que ele soube da morte de Lázaro, ele chorou. Então ele se sensibilizou pela morte do seu amigo. Isso é natural. Então não há um significado oculto, um significado que somente algum cristão, algum guru cristão possa perceber nesse texto. Naturalmente Jesus chorou porque se sensibilizou pela morte do seu amigo. Então o texto quer dizer o que o seu autor quis dizer, foi uma das sacadas importantes aí da escola de Antioquia para não cometerem erros tão exagerados que a escola de Alexandria estava cometendo. O texto só tem um sentido. Então, não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade de fulano, a verdade do cicrano. Existe a verdade do texto, existe o significado do texto, existe o sentido do texto. Embora nós vamos ver depois, existem várias aplicações para o mesmo texto, o sentido dele é natural, é somente um. O seu autor ele só quis dizer uma coisa. Diferente do método quadriga da Idade Média. Né? Então, na Idade Média surgiu aí, embora eles adotassem também a escola de Alexandria e alguns também a escola de Antioquia, mas prevalecia mais a escola de Alexandria, eles desenvolveram um novo método que via ali 4 maneiras, 4 formas diferentes de interpretar cada texto bíblico, dando aí uma espécie, segundo ele, de completude ao significado, ao sentido do texto. Mas os antioquianos fundamentaram que o texto só tem um único sentido. Você só pode encontrar Cristo no Antigo Testamento, onde o Novo Testamento diz que ele está. Então, uma das formas deles corrigirem os erros dos alexandrinos, né, que alegorizavam, encontravam Cristo em tudo, como os 318 homens lá de Gênesis 14, quando Abraão chamou para resgatar Ló, e que ali eles viram nesse número, né, a pessoa de Jesus sendo crucificado, para mitigar, para corrigir esse erro alexandrino, eles adotaram essa regra. Bom, se o Novo Testamento estiver apontando para algum texto do Antigo Testamento, apontando a pessoa de Jesus diretamente, aí nós podemos ver aquele texto como um texto cristológico. Então, nós sabemos que temos várias tipologias de Cristo no Antigo Testamento, nós sabemos que o Antigo Testamento todo ele aponta para a pessoa de Cristo, embora não esteja claramente em todos os textos. Então eles tinham esse cuidado de só ir
interpretar um texto do Antigo Testamento como um texto cristológico, onde o Novo Testamento dizia que aquele texto se referenciava, se referia à pessoa de Cristo, como por exemplo Isaías 53 fala do servo sofredor. Exemplo, interpretação cristológica moderada feitas por Deodoro de Tarso. Então, Deodoro de Tarso fez alguns comentários, algumas interpretações, especialmente do livro de Salmos, né? E quando os estudiosos vão procurar esses comentários, vê pouca cristologia, vê pouco Cristo em seus comentários, porque ele tinha uma interpretação moderada, onde o Novo Testamento fazia referência de alguns salmos, como Jesus citando, ele mesmo citando alguns salmos, como o Salmo 22, na cruz, ele só interpretava à luz do Novo Testamento e não de uma forma aleatória, de uma forma espiritualizante. Os pais latinos seriam os pais da igreja, os teólogos, os pais da igreja, que escreveram, que discursaram, né? Escreveram suas homilias, suas pregações em latim. Então eles davam preferência pela interpretação literal, eles davam atenção ao contexto histórico do texto, ao contrário dos alegóricos. O contexto histórico é algo fundamental na interpretação bíblica. Leia, por isso que é importante você não ficar somente com um versículo, não se apegar somente a um versículo, você tem que ler o capítulo inteiro, a passagem inteira, a carta inteira, o livro inteiro, a Bíblia inteira, para você entender uma passagem mais curta. Então, o contexto que está em volta da situação que está escrita naquele texto é importante, e os pais latinos levavam isso em consideração. Eles interpretavam, levando em consideração também a intenção do autor. Então, qual foi a intenção do autor a escrever esse texto? Por que o autor escreveu isso? Então, a intenção do autor ela é importante para você compreender aquele texto. Por exemplo, as cartas, né, que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Pedro escreveu, o apóstolo João escreveu, eles tinham uma intenção bem definida, né, um propósito bem definido ao escrever cada carta, uma intenção em cada palavra que eles estavam escrevendo, bem direcionado para um contexto específico. Então a intenção do autor ela é importante para você entender o que ele está dizendo e para quem ele está falando. Alegorias ocasionais. Uma das ocasiões em que isso acontecia era quando eles respondiam aos ataques dos judeus para provar que Cristo era o Messias, na busca de provar que Cristo estava em todas as passagens do Antigo Testamento. Então, os cristãos eles eram acusados de que eles adoravam um Deus, uma pessoa que não era para eles, né, para os judeus, de fato, o Messias. Então eles, para se defenderem, e até a gente entra naquela ideia, né, de entender a situação da época, entender o contexto desses pais da igreja, em que momentos eles viveram, é até compreensível quando eles utilizavam algumas alegorias no Antigo Testamento. Utilizavam essas alegorias de forma ocasional, né, para defender ali que a pessoa de Cristo era de fato o Messias, né, era de fato Deus que os judeus esperavam, que eles negaram. Escritura por escritura. Era essa regra que procuravam seguir, estando por trás disso a crença na unidade da Bíblia Sagrada. Então eles definiram um termo em latim que é tota escritura, toda escritura. Não é somente
uma parte isolada do texto que você deve levar em consideração, mas toda a Escritura. E aí eles definiram que passagens mais difíceis, né, podem ser compreendidas com passagens mais fáceis. Textos difíceis podem ser compreendidos com textos mais fáceis, e depois a gente tem um princípio geral para isso, né, que nós adotamos, que se chama a Escritura é a sua melhor intérprete, ou seja, nós temos, quando tivermos dúvidas em relação a uma doutrina, um texto, um assunto dentro da própria Bíblia, ela mesma responde em um outro texto, em um outro momento. Então a Escritura, ela é a melhor maneira de interpretar a própria Escritura, né? Nós temos aí uma diversidade de comentaristas, de intérpretes. Então, quando eles se divergem, nós devemos nos aproximar daqueles que utilizam essa regra que aí os pais latinos também desenvolveram, que é a própria Escritura, interpretar a Escritura. Os pais latinos também praticavam a exegese fechada, seguindo os dogmas dos concílios da época. Então, de acordo com o passar do tempo, né, os dogmas, os concílios iam acontecendo e eles iam cada vez mais fechando a sua maneira de interpretar as Escrituras para atender esses dogmas, atender as regras que eles mesmos estavam produzindo para, até de uma forma muitas vezes apologética, de uma forma a defender princípios, doutrinas centrais da fé cristã. Que houve aí nesses momentos um surgimento de muitas heresias no seio da igreja, né, dentro da própria igreja, e esses concílios eram importantes, e eles acabaram também fechando cada vez mais a sua maneira de interpretar as Escrituras, partindo já de princípios, de normas adotadas nestes concílios. Bom, a interpretação bíblica na Idade Média. Eles utilizavam, prevalecia na Idade Média também o método alegórico, mas eles acabaram criando um novo método, né, chamado de quadriga. Os pais latinos, eles, embora utilizassem de forma majoritária o método de Antioquia, eles ficaram mais conhecidos também como alegóricos, né? O próprio Agostinho de Hipona, que era um dos pais latinos. Então, na Idade Média não é diferente. Eles eram também alegóricos, mas desenvolveram um método chamado de quadriga, que via 4 sentidos diferentes para cada texto bíblico. Isso tudo é importante a gente tomar conhecimento, que se formou esse método, essa maneira de interpretar, de ver 4 formas diferentes no texto bíblico, para defender os dogmas da época, né? Então a igreja já havia se desenvolvido, a igreja católica apostólica romana já havia se desenvolvido e já haviam surgido diversos dogmas na igreja, como a virgindade perpétua de Maria, e eles utilizavam essa forma de interpretar para defender, para dar sentido a esses dogmas que eram, como nós bem sabemos, eram dogmas incorretos, que depois os reformadores vão rebater justamente utilizando o método de Antioquia. Então, era uma forma deles estruturarem e defenderem esses dogmas dentro da igreja, interpretando de 4 maneiras diferentes cada passagem bíblica. Esse método consiste em 4 pontos. Primeiro, o histórico literal, onde era visto na passagem o sentido evidente e óbvio do texto, ou seja, o sentido natural do texto. Alegórico ou cristológico, um sentido mais profundo, geralmente
apontando para Cristo, o tropológico ou moral, o sentido que determinava as obrigações do cristão e a sua conduta, e o sentido analógico ou escatológico, o sentido que apontava para as coisas vindouras que o cristão deveria esperar. Então, para cada texto que eles olhavam, eles viam nessas quatro formas o mesmo texto, dando 4 significados para o mesmo texto. Exemplo, a palavra Jerusalém. Eles interpretavam no seu sentido natural, a cidade de Jerusalém, no seu sentido óbvio, né, o sentido evidente do texto, que significava a cidade de Jerusalém, no sentido alegórico, que a cidade representava a pessoa de Cristo, o sentido moral, conjunto de verdades que ela deveria andar, ou seja, que a igreja deveria andar, e o sentido escatológico, que seria, que representava, essa palavra representava então também a comunhão dos santos. Então, para cada texto, imagine aí você, cada versículo, cada passagem, cada perícope das escrituras, você interpretar de 4 maneiras diferentes, né? O trabalho que isso dava. Mas lembrando que eles utilizavam isso para defender os seus dogmas postulados até então. A hermenêutica da época era caracterizada por apoiar as inovações da igreja medieval. Então é justamente isso que eu falei, né? Os seus dogmas, as suas inovações, a palavra infalível do Papa, por exemplo, tudo isso era defendido através do método da quadriga. Bom, com o passar do tempo, alguns padres da igreja nos monastérios, eles começaram a se destacar, começaram a ver de uma forma estranha esses dogmas, essas inovações da igreja, né? Começaram a ver que estava acontecendo algo perigoso e diferente daquilo que é correto, não só no que diz respeito à interpretação das escrituras, mas como a igreja estava vivendo, como a igreja estava caminhando, com uma série de problemas, uma série de erros, tanto eclesiásticos como erros também doutrinários. E aí se levantou alguns padres da igreja aí se levantaram como Martinho Lutero, que começaram uma revolução dentro da igreja, e dessas melhorias, podemos dizer assim, era voltar a uma interpretação antioquiana, né? Voltar a uma interpretação literal dos textos, que daria um resultado para tudo que foi construído ali na Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante não foi só uma reforma da igreja, não foi só uma reforma eclesiástica, ela foi também uma reforma da hermenêutica, da interpretação de como a igreja deveria interpretar o texto bíblico. E aí está algumas características da interpretação dos reformadores. Primeiro, ênfase no sentido literal. Então aí um retorno, né, à interpretação, a forma de interpretar da escola de Antioquia. Os reformadores ensinavam que cada texto tem um só sentido, que é o literal, a não ser que o próprio contexto ou outro texto das Escrituras requeram claramente uma interpretação figurada ou metafórica. A ênfase, a observação do texto era sempre a preferência do seu sentido normal, do seu sentido natural. A necessidade da iluminação do Espírito Santo enfatizava um papel indispensável do Espírito Santo no processo de interpretação da mensagem bíblica.
Tanto para Lutero como para Calvino, nenhuma pessoa poderia interpretar corretamente as Escrituras sem a ação iluminadora do Espírito Santo através da própria palavra. Bom, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Sobre o papel do Espírito Santo na iluminação, na interpretação do texto bíblico, e isso vem aí através das características de interpretação dos reformadores, que é correto até hoje, né? E deve ser correto até a volta de Jesus. Nós devemos interpretar o texto bíblico com a iluminação do Espírito Santo, aquele que inspirou os autores do texto a ler, a escreverem, na verdade. Ele é o mesmo que deve nos iluminar a ler o que os autores do texto bíblico escreveram. Outro ponto importante, a necessidade de estudar as Escrituras. Embora insistissem na clareza das Escrituras, já que eram divinas quanto à origem, reconheciam, por outro lado, a necessidade de serem estudadas e pesquisadas, visto que também eram humanas, pelo estudo das línguas originais, pelo conhecimento da cultura e da época em que foram escritas. Pode-se chegar ao sentido provável das passagens obscuras. Então, os reformadores eles foram os maiores incentivadores da leitura, do estudo das Escrituras. A partir deles surgem diversas traduções das Escrituras. Eles começam a traduzir a Bíblia, né, para o inglês, para o alemão, para as línguas e para a linguagem comum do povo, para que o povo pudesse ler. Até então, a Bíblia era lida em latim nas igrejas, e muitos padres aprendiam isso e não sabiam nem o que eles mesmos estavam falando. Então, a Bíblia, eles defendiam que ela era clara, que ela tinha um sentido claro, que qualquer pessoa poderia entender o que a Bíblia estava querendo dizer, embora ela tivesse partes obscuras, partes difíceis. Mas a partir do estudo, a partir do momento que as pessoas pudessem ter a Bíblia na sua língua, pudessem ler as Escrituras e estudar as Escrituras, elas poderiam compreender as passagens difíceis também. Escritura por Escritura. Para os reformadores, a regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Então, um dos grandes lemas da Reforma Protestante é o sola Scriptura, ou somente a Escritura. Então, a tradição, os dogmas da igreja, as invenções da igreja, elas estavam superando a autoridade da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela estava sendo colocada cada vez mais abaixo, estavam sendo cada vez mais colocadas sob esses dogmas, sobre essas inovações da igreja. Então, os reformadores eles vieram para colocar a Bíblia no seu devido lugar. Ela é superior somente às Escrituras. As Escrituras estão acima de qualquer dogma, de qualquer doutrina. Então, as doutrinas, o ensino, a interpretação das Escrituras, elas devem ser a partir da própria Escritura. A Escritura interpreta a própria Escritura. A Escritura é a principal regra de fé e de prática. Então, eles colocaram as Escrituras no seu devido lugar que ela merece. Então, embora as Escrituras elas tenham um sentido espiritual, ela tem sentido espiritual, ela tem significados profundos, para ser lida, ela tem que ser lida pela iluminação do Espírito Santo. Ela deve ser entendida de acordo com a intenção do seu autor. Esse foi um dos pontos colocados pelos reformadores. Eles insistiam que havia apenas um sentido em cada texto, que era o pretendido pelo seu autor humano. Então, quando o Espírito Santo inspirava esses homens a escreverem a palavra de Deus, os textos sagrados,
Ele de maneira nenhuma tirava a forma, a forma literária deles escreverem, o jeito deles escreverem, as características que eles tinham, o intelecto que eles tinham, a compreensão de mundo que eles tinham, a mente que eles tinham. O Espírito Santo, podemos dizer assim, supervisionou tudo, né? Tudo que está ali foi realmente, de fato, inspirado e é a palavra de Deus, mas ele não deixou de usar todas as características humanas, e partindo desse pressuposto, partindo desse entendimento, nós podemos observar que o autor ele tinha sempre uma intenção ao escrever usar determinadas palavras, escrever de determinada forma, e nós precisamos entender, quando formos interpretar o texto bíblico, quais são essas intenções, quais são o contexto, qual a língua que ele utilizou, o que significa aquela palavra, por que ele utilizou aquela palavra. Isso é fundamental na interpretação do texto bíblico. Outro ponto, que é o uso de outras obras. Os reformadores fizeram uso abundante da erudição antiga, citando comentaristas medievais, obras dos pais apostólicos e da igreja e obras de contemporâneos, mesmo insistindo na iluminação do Espírito Santo para uma correta compreensão da Bíblia Sagrada. Então, você não pode abandonar jamais um estudo, né, a interpretação bíblica, embora você precise fundamentalmente do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo e da própria Escritura. É necessário que você não despreze o que já foi discutido, a própria história, como nós estamos estudando, o que já foi escrito, o que já foi comentado. É preciso você comparar traduções, comparar comentários, para que você possa chegar ao sentido, ao entendimento correto do texto, né? Nós estamos há mais de 2000 anos de história da igreja, nós não temos muito que inventar a roda, né? Mas nós temos muito que estudar, muito que labutar para aprendermos a interpretar a Bíblia da melhor maneira possível. Aqui nós temos uma citação de um dos reformadores, que é o William Tyndale, 1494 a 1536. Tu deves entender, portanto, que a Escritura tem apenas um sentido, que é o sentido literal. E esse sentido literal é a raiz e a base de tudo, a âncora que nunca falha. No entanto, a Escritura usa de provérbios, analogias, parábolas ou alegorias, como todos os outros discursos fazem. Mas o que diz o provérbio, a analogia, a alegoria, é sempre o sentido literal que tu deves procurar diligentemente. Então, os reformadores, eles reafirmavam, né, o estudo através do seu sentido literal, mas assim como a escola de Antioquia, assim como os pais latinos, eles não desprezavam que a Bíblia continha alegorias, continha figuras de linguagem, mas sempre olhando como a escola de Antioquia postulou. Nós devemos olhar para o sentido natural. Quando o texto exigir, o seu gênero daquela passagem exigir que você deve interpretar de forma literal, alegórica, de forma figurada, você deve interpretar de forma alegórica, de forma figurada, mas levando em consideração o que aquilo de fato significa, e não criar invenções, fazer invenções alegóricas a partir daquela alegoria. Então, interpretar uma alegoria, uma figura de linguagem no texto bíblico, é interpretar corretamente como uma alegoria, levando ao seu sentido o que o autor quis dizer, como nós vimos no exemplo das parábolas de Jesus. Bom, nós não vimos um pouco sobre os contemporâneos, né, os modernos e contemporâneos em relação à interpretação do texto bíblico. Mas olhando para a história, olhando para até os reformadores que nós vimos, dá para a gente ter uma boa noção
do que deve ser, qual deve ser a nossa característica, quais os princípios que nós devemos seguir hoje para a interpretação bíblica. O que aconteceu após os reformadores, nós temos o escolasticismo protestante que sistematizou as doutrinas, nós temos depois o liberalismo teológico que negou a Bíblia como sendo inerrante, como sendo a palavra de Deus. E nós temos hoje um mundo aí, que nós usamos a palavra pós-moderno, né, que relativiza tudo e cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito, a sua maneira de interpretar a Bíblia. Isso tudo deve ser negado, isso tudo são bobagens que nós devemos deixar de lado e ficar com aquilo que é bom, que é buscar as características que nós já vimos do intérprete cristão, os princípios que o cristão deve adotar para melhor interpretar a palavra de Deus. Nós devemos pegar esse legado, né, da Reforma Protestante e seguir esse legado da Reforma Protestante de reafirmar as Escrituras, colocar as Escrituras sobre opiniões, sobre dogmas, sobre qualquer tipo de interpretação, de maneira de ver ao texto bíblico que não condiz com a própria Escritura. Quando houver dúvidas, quando houver choque, a própria Escritura deve responder como ela deve ser entendida e interpretada. Esta bandeira nós não devemos abrir mão dela. Então, só para lembrar as características do intérprete cristão, dependência do Espírito Santo. Lembre-se sempre que você depende da iluminação do Espírito Santo. O nosso entendimento, a nossa mente, ela foi corrompida por causa do pecado, então é difícil entender a Bíblia muitas vezes porque nós somos pecadores, então nós dependemos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Então não é só interpretar, não é só entender bem, nós não estamos falando algo somente da mente, mas também do coração. Nós devemos viver aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus, nós devemos ter reverência ao texto, à Bíblia, nós devemos ter bom senso, nós devemos ter humildade, nós não sabemos de tudo, então nós sempre temos algo para aprender, nós devemos ter espiritualidade, que se resume exatamente a tudo isso, que é uma vida de devoção, uma vida de estudo, uma vida buscando a humildade, compreensão da pessoa de Deus, entender que tudo isso em relação à interpretação deve nos levar a um conhecimento profundo de Deus, um conhecimento esse tanto que atinge a nossa mente, ou seja, conhecer a Deus, entender quem Ele é, como uma forma que isso atinja também o nosso coração, uma forma que a gente se curve e dependa dele exclusivamente. Supremo amor pela verdade, isso deve ser o nosso entusiasmo, né? Nós devemos amar a verdade, nós devemos buscar entender o que as Escrituras diz. Existem diversos assuntos que são polêmicos, né? Então, amar a verdade é meio a tantas perguntas, a tantas dúvidas, nós amarmos aquilo que a Bíblia diz. Mesmo quando ela disser algo que fere o nosso coração, que contraria a nossa mente, contraria o nosso entendimento, contraria a maneira que nós gostaríamos que fosse, né? Contraria o nosso bel prazer, a nossa comodidade, nós devemos amar, acima de tudo, a verdade de Deus e buscar obedecê-lo. E paciência nos estudos, são muitas coisas para estudar, nós devemos ter bastante paciência e
permanência, né? E de forma que não seja algo de um tempo, de um período, de uma época. Nós devemos permanecer sempre nos estudos da Palavra de Deus. Quando você faz um curso básico, especialmente um curso básico de teologia, você está dando um pontapé inicial. Então é preciso que você continue, é preciso que você continue desenvolvendo as suas habilidades, passe para um curso bacharel e depois vai progredindo, porque aprender, estudar a Palavra de Deus requer tempo, requer dedicação e muita paciência. Bom, então depois que nós olhamos para toda a história da igreja, para a escola de Alexandria, a escola de Antioquia, os pais latinos, os medievais, os reformadores, nós tiramos aí diversos princípios e regras fundamentais de interpretação. São essas regras e esses princípios que nós devemos seguir, hoje. É essa lição que nós temos a partir do momento que nós estudamos a história da igreja. Então, quais são esses princípios e regras fundamentais de interpretação? A mensagem central da Bíblia é a revelação de Deus em Jesus Cristo, história da redenção. Quando nós vamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, nós temos que ter em mente que ela fala de um assunto central. Né? O assunto central dela é o Evangelho, é a revelação de Deus em Jesus Cristo, a história da redenção. Então nós sabemos que Deus criou todas as coisas, criou o homem pecou, desobedeceu a Deus, né? Nós chamamos esse evento de queda, e a partir desse evento de queda nós temos a necessidade de sermos redimidos, restaurados a Deus. Então passa-se toda uma história humana onde Deus escolhe um povo e através desse povo Ele envia o seu Filho para que possa perdoar os nossos pecados. Ele morre na cruz pelos nossos pecados e Ele nos redime de nossos pecados mediante a fé nele. Nós temos esperança agora na sua vinda, onde haverá a nossa glorificação. Então existe o evento criação, o evento queda, o evento redenção em Cristo Jesus e o evento glorificação. Esses 4 pilares nos dão o entendimento do que é a Bíblia de uma forma geral, de uma forma central, e isso nós temos que ter isso como pressuposto quando nós vamos estudar a Bíblia nas suas particularidades. A Bíblia é sua melhor intérprete, escritura com escritura. Então essa regra, né, aí dos pais latinos, dos reformadores, nós temos que continuar seguindo esta regra. Quando nós tivermos dúvidas em relação a algum texto, a própria Bíblia, em outro texto, em outro local, deve explicar aquele texto, deve nos dar mais luz sobre aquele texto. Então a Bíblia é a sua melhor intérprete. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Então, a história do Antigo Testamento, os acontecimentos, as profecias, as leis cerimoniais, tudo que acontece no Antigo Testamento são sombra. O autor de Hebreus classifica assim, né? São sombras daquilo que haveria de vir. Então, o Novo Testamento, a pessoa de Jesus, os escritos dos evangelhos, das epístolas, elas iluminam, elas dão claridade, elas nos fazem enxergar, nos fazem compreender melhor tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Então, se você não compreende muito o Antigo Testamento, é importante que você estude bem o Novo Testamento para compreender o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele também é importante para a compreensão do Novo Testamento. Então, um dá luz ao outro. O texto quer dizer o que seu autor quis dizer. Então,
Sempre procure ser natural na interpretação. O que o autor quis dizer, o que o autor disse é o que ele está querendo dizer. Então, antes de você optar por uma alegorização, por algo profundo, obscuro, algo que está por trás, antes de você tentar espiritualizar no sentido errado, né? Você deve buscar o sentido natural, que é também um sentido espiritual, um sentido profundo, mas você deve partir disso para entender esse sentido espiritual, para entender esse sentido profundo que o texto quer dizer. O sentido natural deve ser preferido ao figurado, né? Como eu acabei de falar, o sentido natural deve ser sempre preferido quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. Então, quando você vai estudar qualquer texto das Escrituras, você deve ir buscando o seu sentido, buscando o que o autor quer dizer, buscando o que a passagem quer dizer, o que aquela palavra quer dizer, o que aquele contexto significa, o que aquele livro, qual o propósito daquele livro, qual a ideia que está ali naquela parte, naquela seção do texto que você está estudando para pregar ou para ensinar. Você deve ir nesse sentido. Mas a Bíblia ela é feita para ser ensinada, para nós pregarmos ela no púlpito, no discipulado, numa escola bíblica, e ela precisa ser aplicada às nossas vidas hoje. É um texto que foi escrito há mais de 2000 anos, mas ele vai ser útil por toda a eternidade. Então, como as pessoas vivem hoje, as culturas, as diversas formas, as diversas maneiras de serem, de existirem, os diversos contextos, diversas consequências sociais, nós devemos aplicar esse texto à vida das pessoas. Isso a gente aprende um pouco mais com as aulas de homilética. Mas é importante que você saiba que só tem um sentido, mas que a partir daquele sentido você pode fazer várias aplicações para a vida das pessoas, né? Por exemplo, você vai ler o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O sentido ali é que Deus é o nosso provedor, né? Nosso protetor, nosso provedor, é Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém. Mas dependendo como as pessoas estão vivendo, a situação que as pessoas estão vivendo, esse texto pode ser aplicado, né? A aplicação é no sentido de confortar a pessoa de acordo com o momento que ela está passando, se é o momento que ela está desempregada, se é o momento que ela está feliz, se é o momento que ela está passando por alguma necessidade. Então, existem os momentos que nós passamos e as aplicações surgem nesse sentido. Todo texto deve ser entendido em seu contexto. Nenhuma doutrina se fundamenta em um só versículo. Então a Bíblia ela não foi feita para ser uma caixinha de promessas, né? Onde você tira lá um versículo, tira outro, como se fosse ali um horóscopo dos crentes, né? Não foi feita para isso. Ela foi feita para que nós pudéssemos ler ela toda, ler a Bíblia toda, ler o livro todo, ler o capítulo todo, para que nós possamos entender. Por isso que é fundamental, é importante que nós possamos entender o que está acontecendo no cenário, no contexto histórico da passagem, para que nós possamos entender, às vezes, um versículo, nós precisamos ler todo o capítulo, ler todo o livro. E uma dica importante que eu dou, principalmente se você for pregar nas cartas, nas epístolas, né, quando você for pregar toda vez que você for pregar uma carta, uma epístola, e que você for utilizar um versículo ou uma pequena passagem, normalmente você utiliza uma pequena passagem, né, nós chamamos de perícope, né, uma pequena passagem do texto, você não leia só aquela passagem, não leia só aquele trecho que você quer pregar.
esse é um dos principais erros que os pregadores cometem quando vão pregar na Bíblia toda, principalmente nas epístolas. Ninguém, quando você recebe, hoje nós não estamos mais no tempo das cartas, né? As cartas viraram e-mails, mas as pessoas dificilmente trocam e-mails como escreviam cartas antigamente. Mas se você já recebeu uma carta alguma vez na sua vida, você não leu um pedacinho da carta, né? Você não leu a introdução da carta, você não foi lá para o meio da carta, você não foi lá para o final da carta, você leu a carta toda para você entender o que a pessoa, aquela pessoa que escreveu uma carta para você, ela disse muitas coisas e ela tinha um propósito a escrever aquela carta. Então pense nisso quando você for ler as epístolas, as cartas do Novo Testamento. Os apóstolos, quando escreveram essas cartas, eles tinham uma intenção, um propósito bem definido para escrever, ou seja, ou quando era para uma pessoa específica, ou quando era para uma igreja, tinha um propósito bem definido. Então é importante que você leia a carta toda. A primeira coisa que você tem que fazer é ler ela toda, para depois você pegar aquela passagem específica. Isso é importante para que você entenda o contexto do que você vai falar. Bom, passagens difíceis têm que ser entendidas sempre à luz das passagens mais claras. Os reformadores defendiam muito isso, né? Que a Bíblia é clara, que a Bíblia tem clareza, que a Bíblia ela é de fácil compreensão, só precisa ter ela traduzida na linguagem do povo. Mas existem passagens difíceis de serem compreendidas, de serem entendidas. E para compreender essas passagens difíceis, você recorre a passagens que são mais claras, né, mais evidentes. As epístolas interpretam os evangelhos. Então, as cartas, elas foram muitas vezes elas foram escritas para interpretar, para elucidar o que significa a morte de Jesus, o que significa a graça de Deus. Nós temos recebido essa bênção de ter os nossos pecados perdoados. Então, os apóstolos, eles escreveram as cartas para explicar e muitas vezes para corrigir erros aí, mediante esse olhar para o Evangelho, para a história da redenção. Eles corrigiam muitos erros através das cartas, é importante a gente ter esse entendimento. As doutrinas se firmam melhor quando registradas em várias passagens bíblicas. Então nunca vá na onda de doutrinas serem fundamentadas aí em versículos isolados, em passagens isoladas. Ela se fundamenta melhor quando ela está mais recheada de Bíblia, de textos que fundamentam aquela verdade. As passagens didáticas interpretam as simbólicas. Então, as passagens figuradas, os textos, especialmente os textos ali do Apocalipse, né? Elas são passagens que vão dar mais fundamento, que vão dar uma interpretação melhor ao texto de passagens simbólicas, né? Especialmente quando você tiver simbologia, se tiver sentidos figurados, você precisa de passagens que são mais claras, que são mais didáticas, que ensinam, que são mais normativas. Nós precisamos delas para entender as passagens que são simbólicas. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João lá escrevendo, ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Quer dizer que Deus tem 7 Espíritos, né? Então ali é uma simbologia, né? E aí você precisa da Bíblia toda, de outros livros, de outras passagens, para entender que o Espírito Santo é uma pessoa, né? É uma pessoa distinta, uma pessoa da Trindade, e que não são 7, né, Espíritos, mas é um só Espírito de Deus.
É importante também levar em consideração a análise externa, histórica, costumes, geográfica, arqueológica. Então, quando se trata de estudo da Bíblia, seja de interpretação ou de outro estudo que você vai fazer, essas análises externas também são importantes. Né? Até os textos apócrifos são importantes nesse sentido de entender um pouco mais de costumes, né? Entender geografia, arqueologia, história da época. Se você está no Novo Testamento, entender ali sobre o Império Romano, como é que estava se fundamentando, como é que estava ocorrendo esse império, qual a abrangência desse império, a abrangência geográfica, como tudo estava ocorrendo. É importante para você entender melhor as passagens que são escritas nessas épocas. Né? Então, fica aí esses princípios, a história da igreja, esses princípios, para que você possa dar um pontapé inicial aí na sua maneira de interpretar a Bíblia, que espero eu que seja utilizando esses princípios bíblicos, esses princípios e regras fundamentais de interpretação. Ok? Até mais, pessoal.